Vamos lá então, pessoal. Peguem um livro de história, vamos abrir na página 201. Nós iremos falar sobre o ciclo do café. As primeiras mudas de café, fruto originário da África, chegaram ao Brasil no século XVIII. E os primeiros cafezais surgiram no Vale do Paraíba, em São Paulo. Foi no Rio de Janeiro, a partir de 1760, que as plantações de café tiveram destaque na economia. Durante o século XIX, o consumo de café aumentou nos países da Europa, percebendo o crescimento e visando o lucro garantido. Os fazendeiros devastaram grande parte da Mata Atlântica para a expansão dos cafezais. Com a proibição do tráfico de escravos em 1850, os fazendeiros começaram a promover a vinda dos imigrantes para suprir a falta de mão de obra nos cafezais. Os imigrantes não tinham como comprar as terras porque eram muito caras. Grande parte deles trabalhou nos cafezais, quase que nas mesmas situações de escravidão dos negros. Junto com o café vieram os lucros e o enriquecimento dos barões do café, como ficaram conhecidos os grandes fazendeiros, principalmente nas regiões cafeeiras. Além de suas fazendas, os barões construíram mansões no Rio de Janeiro. Junto com o enriquecimento vieram as novas tecnologias, tais como o telefone, a fotografia e as locomotivas a vapor. Houve ainda um aumento da população nos grandes centros urbanos que ainda se formavam. Os imigrantes e seus descendentes começaram a trabalhar nas fábricas e estabelecer moradia nessas localidades. Foi uma época de grande incentivo comercial e industrial, mas tudo isso foi conquistado primeiramente com a força do trabalho dos escravos e em seguida pela exploração dos imigrantes que aqui chegaram em busca de trabalho e melhores condições de vida. Então, né, a indústria do café foi isso aí, né, pessoal? Eles vieram, né, começaram, muitos enriqueceram com o café, né? Eles trouxeram muitos imigrantes para trabalhar, porque precisavam, né? Precisavam de mão de obra, né? E acabava que os imigrantes eles não tinham dinheiro para comprar terras para trabalhar para eles, né? Porque eram muito caras. Então, eles traziam os imigrantes para trabalharem, correto? Então vamos lá, vamos fazer aí as páginas 203, 204 e 205. Vamos falar aí um pouquinho do café. Pausa aí, façam a atividade e retornem para a gente fazer a nossa correção. Página 203. Observe o mapa e responda. Olha lá. Eu tenho um mapa aí na parte amarela até 1850, verde de 1850 a 1900, rosa de 1900 a 1950 e roxo depois de 1950. 1. Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. 2. Zona da Mata Mineira. 3. Regiões de Campinas. 4. Centro-Oeste Paulista. Então vamos lá. Em pouco menos de um século, o café expandiu-se pelo estado de São Paulo e atingiu o norte do Paraná. A Marcha do Café foi o nome dado ao movimento da expansão do cultivo do produto. Letra A. Em quais estados a expansão do café aconteceu até 1850? Então, até 1850 vai ser quem? O Rio de Janeiro e de São Paulo, né? No Vale do Paraíba, que é aí a região em amarelo, certo? Essa região em amarelo vocês irão colocar nos estados então do Rio de Janeiro e de São Paulo. Letra B. Qual a época da expansão do café até o Paraná? É só a gente olhar lá. Cadê o Paraná? O Paraná tá aqui embaixo, certo? Então ele tá em roxo. Se ele tá em roxo, foi então depois de 1900, né? Ele tá em rosa, meio roxeado, né? Então aí ele vai tá nessa região aqui do rosa, certo? Paraná. Então a partir de 1900, que ele pegou tanto uma partezinha rosa quanto uma parte roxa. A parte rosa fala que é a partir de 1900. Então, né? Ele pegou aí uma parte dele a partir de 1900, expandiu e depois a outra parte depois de 1950. Então vocês podem colocar a partir de 1900. Letra C. O café teve uma expansão em Minas Gerais em qual período? Minas Gerais. Só a gente achar aqui a parte de Minas Gerais.
Minas Gerais aqui tá em verde, né? Então, ela começou a expandir-se de 1850 a 1900, certo? 2. Hoje o café é uma bebida muito consumida pelos brasileiros. Pesquise nas cafeterias do seu bairro os diferentes tipos de café oferecidos aos consumidores. Então, assim, tem vários tipos de café, né? Hoje não tem apenas o café tradicional que a gente faz em casa, coado, né? Tem café macchiato, tem cappuccino, que é feito através do café, tem café ao leite, café expresso, tem tantos, né, tipos de café. 3. Observe. Quais diferenças você percebe na mão de obra utilizada na colheita do café nas duas imagens? O que elas retratam e justifique sua resposta. Então, vocês irão colocar aí e nós iremos discutir sobre isso na aula Zoom, certo? Porque aí, ó, se vocês prestarem atenção, na primeira imagem, né, tem uma pessoa assim mais humilde. Na segunda imagem tem uma pessoa mais tranquila, né? Parece que é mais bem cuidada. Então, o que eles quiseram relatar aí? A primeira imagem é da escravidão, certo? Eram os escravos que trabalhavam aí. A segunda imagem já não é mais. Foi após a liberação dos escravos, após a libertação dos escravos, certo? Que foi quando os imigrantes vieram. Aí eles eram o quê? Eles eram assalariados, correto? 4. Explique o que significou desmatar para a expansão do café. Escreva o que você entende sobre os benefícios e os prejuízos desse procedimento. Então, vocês irão explicar aí com as suas próprias palavras e iremos ver na aula Zoom. 5. Escreva como eram as condições de trabalho dos imigrantes nas lavouras do café. Os imigrantes não tinham como comprar as terras, porque eram muito caras, né? Grande parte deles trabalhou nos cafezais, quando que nas mesmas situações de escravidão dos negros, né? Porque acabava que era pouco demais o que recebiam. Então, era mais ou menos um trabalho escravo. 6. Junto com a riqueza dos barões do café, houve um aumento da população e dos imigrantes nos grandes centros urbanos, certo? Então, aí tem uma imagem aí, né, de uma fazenda de café, né? Ó, tá aí a legenda. Fazenda de café Nova Esperança. Homens posam orgulhosos diante de pilhas de sacas de café, resultados da colheita, propriedade de imigrantes alemães. Além do café, em que outro setor os imigrantes trabalharam? Eles trabalharam também o quê? Nas fábricas, né? Não só na colheita do café, mas nas fábricas também, certo? Então, essa foi nossa aula de história.